Nós estamos na quarta semana da nossa série de Natal e nós a intitulamos Há um Menino. É óbvio, e todas as coisas ao nosso redor nessa época nos fazem lembrar do nascimento de Jesus, e a gente monta presépios e a gente enxerga as decorações. Há um menino, Jesus nasce. A gente toma emprestado a música do Milton Nascimento, e ela é o pano de fundo para cada uma das nossas séries, ou uma frase que ele utiliza nessa canção, é aquilo que dá o start para nós olharmos para a Bíblia e dizer, é verdade, ele tem razão nisso. Na primeira pregação da série, eu já disse que até onde a gente consegue pesquisar, o Milton Nascimento não é cristão, ele é espírita, e há uma diferença entre espiritismo e cristianismo. Eu não vou falar tudo isso de novo. Se você não estava no culto na primeira semana dessa série, acesse os nossos canais e você pode assistir a pregação também. Há um menino. O cristianismo afirma isso nos evangelhos, vai afirmar isso nos escritos de Paulo, falando a respeito do nascimento de Jesus. Vai falar isso em forma de promessa também no Antigo Testamento. Jesus nasce. Na música, o Milton Nascimento vai dizer assim: há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Essa foi a questão da primeira pregação da série. E hoje nós queremos atentar às palavras que ele vai dizer, acho que é na terceira estrofe. Ele fala de coisas bonitas, que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Todas estas palavras nós conseguiríamos encontrar na boca de Jesus. E por uma questão de tempo, nós não conseguimos agora destacar cada uma delas, e a nossa opção, dos pastores, foi de apontar para 3 textos bíblicos que são palavras bonitas que Jesus diz. Jesus fala coisas bonitas. Mas elas não são apenas palavras jogadas ao vento. O texto de Mateus que nós lemos dizia que Jesus falava e vivia. Na versão que nós normalmente usamos no culto de Almeida, diz que Jesus fala como quem tem autoridade. Jesus não joga palavras ao vento. Jesus fala nas mais diferentes situações, casamentos e velórios, festas. Jesus fala, e em todas estas falas nós encontramos palavras que são para a nossa vida. João capítulo 6, tem uma debandada de discípulos. Jesus fala umas palavras duras, e isso ele também fala de vez em quando. Ele não vem só para dar um afagozinho na nossa alma, passar a mão na nossa cabeça, como quem diz, muito bem, Daniel, você é um excelente servo, você é um excelente discípulo, continua caminhando assim. Aliás, são poucas as vezes onde isso é dito a respeito dos discípulos e também a respeito de nós. Jesus sabe quem nós somos. Sabe quem nós somos. E muitas vezes as palavras dele soam duras. João capítulo 6 é um desses episódios onde Jesus fala algumas palavras que os discípulos não conseguem engolir. Fica atravessado na garganta. E muitos começam a ir embora. E Jesus pergunta para os 12, que ficam com ele até o final. E vocês também querem ir embora? E o versículo 68, o apóstolo Pedro diz assim: Mestre, para quem nós iremos? Tu tens palavras de vida. Jesus fala coisas bonitas. Mas muito além disso, da beleza das palavras, Jesus nos convida a andar com Ele. Jesus tem palavras de vida. Primeiro texto que nós queremos olhar, e serão 3, é de João capítulo 8. Se você trouxe sua Bíblia, pode acompanhar. De novo, leio na versão da mensagem. João 8, de 1 a 11, vai dizer assim: Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta,
E ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus são um dos grupos religiosos dentro do judaísmo da época. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o seu apedrejamento. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhar Jesus de uma armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que depois pudessem usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isto, eles começaram a deixar o local, um após o outro, começando pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta dela. Nem eu, disse Jesus. Siga o seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. O texto possivelmente é conhecido de muitos de nós. E na situação em que ele acontece, da maneira como se desenrola a história, fica claro que Jesus não tem intenção. Jesus não vem para atirar a pedra no pecador. Jesus vem para resgatar, para buscar, para salvar o perdido. Isso vai aparecer em Lucas na história com Zaqueu, por exemplo. Jesus não vem, nesse momento, para jogar a pá de cal em cima daquele que já está todo ferrado. Jesus vem e estende a mão. Quantas situações da nossa vida em que nós fomos surpreendidos em alguma falta, em alguma falha, em algum pecado, e o mundaréu de gente, como diz o texto, nos cerca ou nem nos cerca, fica apenas apontando o dedo de longe. A situação comum, corriqueira, é essa. Diante das falhas de cada um de nós, a gente aponta o dedo. Quando lá em casa tinha uma briga entre minha irmã e eu, e um apontava o dedo para o outro dizendo: foi ele. E não precisava apontar o dedo literalmente. Minha mãe sempre dizia: cuidado, porque você está apontando um dedo para ela, mas está apontando 3 para você mesmo. O que Jesus desvenda nessa primeira história é isso. Aqueles que estão ali para apontar aquele dedo para aquela mulher, talvez não fossem adúlteros, talvez não tenham sido flagrados em adultério, mas a vida deles não era diferente daquela mulher. E a gente quer que a lei seja cumprida para os outros, mas para nós, a gente quer uma lei branda, uma lei suave. Contra os outros, a gente aponta o dedo. Para nós, a gente esconde a mão dizendo: não fui eu. Jesus está na situação onde um mundaréu de gente aponta o dedo para aquela mulher. E se Jesus tivesse dito: apedreja, ele não teria deixado de cumprir a lei. Os fariseus e os mestres mesmo dizem: Moisés na lei diz que ela poderia ser apedrejada. Mas essa palavra não é bonita. Juízo não é uma palavra bonita. Em algum momento da história, e isso a Bíblia também nos garante, Jesus vai voltar e vai separar a ovelha dos cabritos, vai separar o joio do trigo. Em algum momento da história, o juízo vai acontecer. E se nós não estivermos escondidos em Jesus, se nós não tivermos tomado a mão que Ele nos estende, não tivermos escolhido caminhar com Ele, pesa juízo contra nós. O apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Em algum momento da história, o juízo vai acontecer.
Mas nesse momento, no encontro de Jesus com essa mulher, no tempo presente, Jesus é esse que, em vez de atirar a pedra, estende a mão para nós e diz: você quer fazer diferente? Você quer viver outra coisa? Também é verdade que muitas vezes nós nos contentamos em viver na miséria do pecado. E a gente usa as frases que viram clichê dizendo: eu sou assim. A gente é assim, mas pode ser diferente. Palavra bonita que Jesus diz: nem eu não te condeno. Jesus afirma e deixa claro nesse episódio que ele vem para buscar e salvar o perdido. Jesus oferece perdão e diz: a partir de agora, siga o seu caminho, mas não peque mais. Segunda palavra bonita que Jesus diz, vem também desse capítulo 8 do Evangelho de João, versículo logo a seguir. Versículo 12 vai dizer assim: mais uma vez Jesus discursou ao povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Eu sou a luz do mundo. Sexta-feira à noite, nós ficamos sem energia elétrica na nossa casa. De onde a gente via da nossa sacada, quase todo o bairro Nova Brasília estava sem energia elétrica. As ruas para frente de nós, as ruas atrás de nós, por volta das 9 horas. E aquele calor bom de Jaraguá, né? Quando eu cheguei em Jaraguá e suava, o pessoal disse: em 2 ou 3 anos você se acostuma. E vocês estão vendo aqui que isso não aconteceu em 15 anos. Eu continuo suando porque aqui é um calor diferente do calor que eu enfrentei os outros anos da minha vida. Mas tem uma promessa de que em janeiro tudo vai ser diferente. 9 de janeiro a gente começa a instalação dos ar-condicionados no templo. Posso ouvir um aleluia? Isso aí. Aqui atrás, na parte que fica o altar, vai ter uma máquina de 58 mil BTUs. Aleluia! O Felipe pode editar tudo isso depois, isso não precisa ir para o ar no YouTube ou no Face. A gente ficou sem energia elétrica. Eu estava perto da cozinha, o Heitor não estava em casa, estava na casa de um amigo que também ficou sem energia elétrica. E a primeira providência que a gente toma quando já está escuro e fica sem energia elétrica, a gente vai tateando nos móveis, porque a gente conhece minimamente onde estão as coisas dentro da nossa casa. A gente vai tateando até aquela gaveta onde supostamente estão as velas, porque a gente usa as velas quando falta energia elétrica no apartamento novo já foram 2 vezes, então eu sabia dessa vez onde elas estavam. Vou lá na gaveta, abro, e o problema foi achar o fósforo dessa vez. Acha fósforo, acende aquela vela, e com uma vela, a gente já consegue enxergar minimamente todas as coisas dentro de casa. Jesus está afirmando que Ele é luz do mundo. Se a gente lembra, ou se a gente conhece um pouquinho do Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, quando Jesus é prometido, diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Há uma promessa em Isaías 9 de que Jesus nasceria. E agora, quando o Evangelho de João começa a falar de Jesus, o Evangelho de João diz: nele estava a luz, nele estava a vida, ele era a luz para o mundo. E Jesus agora diz para essa multidão que está ouvindo ele logo depois dele ter dito para aquela mulher: segue o teu caminho e não peca mais. Jesus diz: se antes vocês não conseguiam caminhar, porque estava escuro, porque estava trevas, e vocês não sabiam muito bem por onde andar. Agora chegou o momento, e se vocês não querem mais andar no escuro, me sigam. É simples assim o que Jesus está dizendo e está convidando a multidão que o no escuro, como se tivesse faltado energia elétrica, como se todas as coisas ao nosso redor
toda a vida, ela não está sujeita a um temporal que derruba árvores, que rompe fios e nos deixa no escuro. Ela não está sujeita a terminar. Jesus diz: eu sou, e estou com vocês para sempre. Ainda que tenha energia elétrica, nós podemos escolher andar com os olhos fechados. E se nós andarmos com os olhos fechados, não adianta ter uma lâmpada acesa. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. Terceira palavra agora é do Evangelho de João, capítulo 14. Jesus diz: há muitos lugares na casa do meu Pai. 14, de 1 a 4, vai dizer assim: não permitam que esta situação os aflija. Jesus está falando a partir do capítulo 12, da sua morte. E vocês sabem quando de repente alguém na família recebe uma notícia de uma doença grave, como imediatamente a aflição toma conta daquele lugar, daquele ambiente e vai contaminando tudo. Os discípulos estão nessa aflição, nesse desespero, porque Jesus disse que morreria. Eles largaram a família deles, eles largaram o trabalho deles, eles estão seguindo Jesus por 3 anos. E agora Jesus, de uma hora para outra, diz: eu vou morrer. Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se eu preparar lugar para vocês, significa que eu vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Eu acho interessante quando nessa versão começa com essa pergunta sobre se os discípulos confiam em Deus. E eu acho que ela poderia ser feita também a nós. Jesus diz: vocês confiam em Deus ou não confiam? E se diante das situações da nossa vida, diante daquela notícia que a gente não queria ter recebido, alguém simplesmente dissesse: vocês confiam em Deus ou não confiam? E a gente teria que dizer: é verdade. De novo, eu fiquei mais preocupado com o que a notícia me traz, do que aquilo que o meu Deus oferece, garante, promete. A partir do capítulo 12, como eu disse, Jesus vai falando da sua morte, e os discípulos não estão entendendo bem isso. Eles não conseguem assimilar essa história de eles conhecem o Antigo Testamento que diz que o Messias vai vir e vai ter um reino que vai durar para sempre. E se esse reino do Messias vai durar para sempre, como Jesus pode estar dizendo que ele vai morrer? Ele ainda não expulsou os romanos. Jerusalém ainda Israel ainda é uma nação que é escrava do Império Romano, como Jesus já está dizendo que vai morrer. Ele nem fez o que o Antigo Testamento promete. Ele não cumpriu aquilo que a palavra está dizendo que o Messias é. Será que nós nos enganamos com ele? E aí vem a pergunta: vocês confiam em Deus ou não confiam? Se vocês confiam em Deus, confiem também em mim. Jesus diz para eles: na casa do meu Pai há muitos lugares, e eu estou indo preparar esse lugar. Hoje de manhã, quando eu estava relendo as minhas anotações, eu lembrei que a gente está entrando nessa época de praia, né? E alguns de vocês que têm casa de praia, de repente são surpreendidos com a visita daqueles parentes que faziam 3 anos que não davam mais notícia. Mas de repente agora, porque lembraram que você tem uma casa de praia, eles chegam lá no dia 24 e querem ficar até o carnaval. E você desesperadamente vai procurar colchões, porque nem isso os folgados trazem junto.
Se fosse para trazer colchão, dormir na sala, na garagem, não, eles acham que você tem que ter tudo em casa. Jesus vem e diz, na casa do meu pai não falta espaço. Venham. Eu vou preparar o lugar para cada um de vocês, eu conheço a necessidade de cada um de vocês. E esse aposento, esse quarto, esse lugar vai estar personalizado. Se não tivesse lugar na casa do meu pai, assim que vocês chegassem aqui, eu diria, olha, a casa está cheia, procurem outro lugar. Tem a pousada, tem o hotel. Jesus diz, na casa do meu pai tem lugar. Se não fosse assim, eu não estaria saindo daqui para terminar de preparar isso. Estou indo preparar lugar. O apóstolo Paulo, quando fala desse lugar, quando fala da eternidade, ele cita Isaías 64, Paulo escreve isso aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano algum, o que Deus tem preparado para nós. E não adianta eu imaginar a eternidade com aquele rio com águas correntes, aquele gramado que vai até o barranco do rio, com uma choupana com churrasqueira. Porque vai ser bem melhor do que isso. Eu nem consigo imaginar um lugar melhor do que esse hoje. Rio, grama, churrasqueira, carne, Graziela, Heitor, alguns de vocês, todos não. Porque a churrasqueira não vai ser grande. Mas Jesus diz, é melhor do que isso. O que você imagina, o que você pensa, o que você deseja para a eternidade. Ou talvez isso nem passe na sua cabeça. Jesus vem para resgatar o ser humano do pecado. Esse ser humano que ele resgata, ele diz, se vocês caminharem, se vocês seguirem depois de mim, vocês não vão andar no escuro. E a nossa caminhada, ela terá fim quando todos vocês chegarem à eternidade. Palavras bonitas. Ele fala coisas bonitas. Que nesse tempo de Natal, as palavras bonitas que Jesus fala, encontrem lugar no teu coração. Que modifiquem a tua maneira de viver. Que façam você perceber que esse Deus que vem ao nosso encontro, Ele não nos deixa no nosso pecado, Ele nos toma pela mão e nos conduz daqui até a eternidade. Palavras bonitas nos inspiram, palavras bonitas às vezes nos emocionam, mas muito mais do que isso, as palavras bonitas que Jesus diz, elas nos chamam para viver coisas novas. Há um menino, ele fala coisas bonitas. Que você viva a partir dessas palavras, em nome de Jesus. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.